Vamos lá, galera. Mais uma vez aqui com vocês, né, com a turma de nivelamento. A gente viu aí nos módulos anteriores alguma coisa a respeito de química geral. Tá? Então, nós vamos também começar a trabalhar com vocês agora alguma coisa de química orgânica, né, que está associado, em especial, às noções de nomenclatura. Ok? Bem simplesinho. Vamos lá, né, começar a trabalhar. Bom, para que a gente possa trabalhar com noções de nomenclatura, tá, gente? É importante nós conhecermos 3 tópicos. Quais sejam? Aquilo que nós denominaríamos como prefixo, o infixo e o sufixo. Ok, gente? Então, isso é o que vai me dar todo o embasamento para eu poder trabalhar com nomenclatura. Vamos lá, como é que funciona? Primeiro de tudo, o que é o prefixo, tá, gente? O prefixo, ele passa a indicar a quantidade de carbonos que eu tenho na estrutura. Então, vejam bem, os vestibulares, pelo menos em regra, eles não trazem estruturas que são estruturas grandes, pelo menos em regra, repito, em regra não é essa a ideia. Mas, de toda sorte, olha o que eu vou botar para vocês. Vejam bem, ó. Aqui eu vou botar para vocês o número de carbonos, e bem aqui do ladinho eu vou botar prefixo. Lembrando a vocês que quando se refere a prefixo, o prefixo ele passa a indicar a quantidade de carbonos na cadeia. Gente, sugiro que vocês tenham ideia dos 4 primeiros prefixos. Então, quais sejam? Vamos lá, ó. Então, eu tenho 1 carbono na estrutura, 2, 3 e 4, ok? Com a canetinha aqui bonitinha, roxinha, a gente vai ver que 1 carbono na estrutura, nós temos o prefixo met, 2 nós teríamos et, 3 nós teríamos prop e 4 nós teríamos but. Ok, gente? Esses prefixos, na realidade, são prefixos gregos. Gente, o avaliador não vai querer saber de ti, tá, qual é a origem do prefixo. O que ele quer saber é se tu domina esses prefixos. Beleza? Então, vejam, os demais são prefixos latinos. Então, se eu coloco aqui para ti 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Eu vou pôr até 10, tá? Então, vejam, no caso aqui, 5 carbonos, mudando a canetinha de novo, ó, que nós vamos ter pent, 6, aqui tu vai ter ex, 7, tu vai ter hept, 8 nós teríamos oct, 9 nós teríamos non, e 10 nós teríamos dec. Então, se eu tivesse 11, um dec. Se eu tivesse 12, dodec. 13, tridec. Repito, não é a tônica do avaliador estar colocando estruturas que são estruturas bem grandes nas provas. Bacana? Seguindo essa lógica, a gente vai então agora para o infixo, tá, gente? É importante frisar a vocês que quando eu me refiro ao carbono, o carbono ele vai estabelecer 4 ligações. Tudo bem, gente? Então, vejam, o infixo, o nosso infixo bem aqui, ele passa a indicar para a gente as ligações entre carbonos. Então, é importante que a gente coloque aqui para a gente o tipo de ligação e aqui o infixo. Tá, gente? Muito bacana isso daqui. Então, vejam como é que vai acontecer. Se na estrutura tiver somente ligações simples, se eu tiver uma dupla, se eu tiver uma tripla, se eu tiver 2 duplas, que não necessariamente no mesmo carbono, ok? Então a gente vai lá e acaba trabalhando bonitinho com esses infixos. Vamos lá como é que funciona. Se eu tiver somente ligação simples entre carbonos, o nosso infixo é o infixo an. Se eu tiver uma dupla, o que nós vamos ter vai ser o infixo en. Se eu tiver uma tripla, in. Se eu tiver 2 duplas, di, en. Tudo bem? Ivaldo, existe a possibilidade de eu ter 2 triplas? Existe, gente. Agora fica atento no que eu vou colocar para você. Não quer dizer que eu tenha 2 triplas, isso tem que ser no mesmo carbono. O carbono, olha, só pode produzir 4 ligações. Fechou? Então, bem tranquilinho isso daqui.
E para que a gente possa arrematar com as noções de nomenclatura, ok? É legal a gente falar para vocês sobre o sufixo, ok? E o que vem ser o nosso sufixo, tá, gente? O que vem ser o sufixo? Para a galera de nivelamento, gente, isso aqui é show de bola. Por quê? Porque isso daqui é o que vai dar todo o caminho para que a gente possa identificar as funções, trabalhar com as nomenclaturas propriamente ditas, a gente trabalhar com isomeria, a gente trabalhar com reação orgânica. O Enem vem cobrando essas questões de reação orgânica, é bem legal mesmo, tá? Então é importante que a gente saiba isso daqui. Então veja, quando eu me refiro ao sufixo, o sufixo ele passa a identificar para a gente a função a que o composto pertence, ok? E aí então a gente vai ter a oportunidade de trabalhar junto, eu espero vocês aqui no Total Class, a gente vai ter a oportunidade de trabalhar com as funções álcool, aldeído, cetona, ácido carboxílico, enfim, as funções orgânicas, ok? Mas para que a gente possa colocar para vocês aqui, sufixo, só em nível de exemplo, tá, galera? Veja, quando eu tiver hidrocarboneto, eu estou botando HC, tá? O que me representa hidrocarboneto, a gente vai ver que o sufixo para essa criatura aqui vai ser o sufixo O, ok? A gente vai ter a oportunidade de estudar álcool. Olha, então a gente vai ter a oportunidade de estudar a função álcool, identificar essa função. E daí, então, quando nós formos trabalharmos com isso, vamos ver que o sufixo para essa criatura vai ser ol. Nós também vamos trabalhar com a função aldeído. Te liga bem aqui, ó. A função aldeído. E lá nós vamos ver que o sufixo para essa criatura vai ser al. E assim por diante, tá, gente? Assim vai ser com ácido carboxílico, vai ser com cetona, vai ser com amina, vai ser com amida, ok? E daí por diante. Então vamos lá. Só para que a gente possa colocar um exemplozinho bacana para vocês, olha só. Aqui eu tenho PEX, que para mim vale as duas coisas, palavra exata e por exemplo, tá, gente? Então te liga no que eu vou pôr bem aqui para vocês. Ó, uma estrutura bem simplesinha. Todo mundo fazendo junto comigo aqui, ó. Todo mundo fazendo junto comigo, para que a gente possa dar a nomenclatura desse composto, tá? Então tá bem aqui, ó. Bem tranquilinho essa criatura. Eu pergunto a vocês, quantos carbonos nós temos na estrutura? Nós temos 4 carbonos. Nos valemos, então, do nosso prefixo. 4 carbonos, o prefixo é but. Então te liga bem aqui, ó. But. Bem bonitinho. Entre átomos de carbonos, eu só tenho ligações simples. E se eu tenho somente ligações simples, o infixo vai ser AN. E aí, galera, como eu tenho um hidrocarboneto, o hidrocarboneto vai ser O. Mas, Nivaldo, como é que eu vou identificar que é um hidrocarboneto? Repito, gente. Aqui no Total Class a gente vai mostrar tudo para vocês. Mas, de toda sorte, eu tenho a função hidrocarboneto quando na estrutura eu tiver exclusivamente átomos de carbono e hidrogênio. Olha para cá, galera, ó. É o que eu tenho exatamente aqui. Nesse caso, o nosso sufixo é o sufixo O. Portanto, qual é o nome do nosso composto, gente? O nome do nosso composto passa a ser exatamente o butano. Fechou? Vamos aqui, ó. Outro exemplo bem bacana. Se eu chegar bem aqui para vocês e eu colocar agora assim, ó. Eu tenho H3C, vamos pôr CH, a duplinha bonitinho, e para cá nós temos o nosso glorioso CH2. Se nós formos percebermos essa estrutura, novamente, vejam que nesse caso, a função que eu estou tendo aqui é a função hidrocarboneto. Mais uma vez, quantos carboninhos nós vamos ter aqui? 3. Se eu tenho 3 carbonos, eu venho para o prefixo prop. Bacana? Tem o prefixo prop, vamos lá, bacana, ó. Aqui de roxinho, bonitinho. Prop. Aqui, galera, o que acontece é que eu tenho uma dupla. Se eu tenho uma dupla ligação, o infixo tem que ser o quê? O infixo tem que ser em prop. E como eu tenho um hidrocarboneto, nós vamos ter O. Gente, o curso é de nivelamento. Mas, Divaldo, me diz uma coisa. Eu não tenho que fazer numerações? Tem, gente.
Tem sim, nós vamos fazer numerações. Existem regras específicas para isso, tudo bacana, tá? Então, no caso, quando a cadeia for maior, quando a cadeia for ramificada, inclusive no próximo vídeo, eu vou fazer um comentário a respeito para vocês. Bacana? Vamos dar só uma continuidade aqui para a gente fechar pelo menos com mais uns 2 exemplozinhos, né? E daí a gente passar para um outro conteúdo. Te liga no que eu vou pôr bem aqui, ó. Nessa situação. Eu chego para vocês e coloco isso, ó. Vamos pôr H3C, para cá, meus queridos, C, H2, e agora eu tenho o grupo OH. Ô, gente, se eu for analisar esta criatura bem bonitinha do jeito que está aqui, primeiro, é um hidrocarboneto, Nivaldo? Não, não é um hidrocarboneto que eu estou tendo nessa estrutura, tá, gente? Mesmo porque a estrutura que eu tenho agora ali não é constituída somente de átomos de carbono e hidrogênio. Percebam que nesse caso ali eu tenho um grupo hidroxila. Hidroxila diretamente ligada a carbono saturado me configura a função álcool. Então veja, se eu tenho esta criatura bem aqui que me determina a função álcool, o sufixo para ela vai ser ol. Do mesmo jeitinho, quantos carbonos eu tenho aqui? Eu passo a ter 2 carboninhos, tá, gente? 2 carboninhos aqui, bacana. O nosso prefixo passa a ser et. Olha lá, et. Somente ligações simples entre carbonos. An, tan. E, no caso, sendo um álcool, o que nós vamos ter aqui é ol, etanol. Gente, mais uma vez, isso não quer dizer que eu só tenho que ter álcoois que sejam saturados. Por hora, é para o meu filho ter uma noção de como é que funciona a nomenclatura, ok? Repito, no presencial a gente vai ver isso aí de forma bem mais aprofundada. Mais um exemplozinho aqui para ficar bem legal. Ó, se eu colocar para você esta criatura bem aqui, ó, agora eu vou colocar para ti essa estrutura. Vejam bem, olha aqui a nossa funçãozinha. Essa função, como a gente também vai ter oportunidade de conhecer, aqui tudo detalhadozinho. Quando eu tiver um hidrogênio diretamente ligado ao grupo carbonila, tal qual eu estou vendo aqui, nós vamos nos valer da função que é conhecida como a função aldeído. Então, quando eu tenho um aldeído, tá, meus queridos? O sufixo para essa criatura é o sufixo al, ok? Então, sendo al, e aí, tendo-se 3 carbonos na nossa estrutura, aqui o que nós teríamos para esse composto seria, vamos lá, prop 3 carbonos, tá, gente? Ligação simples, pro, pan. E daí, então, sendo o nosso aldeído, o que nós teríamos aqui seria o propanal, ok? Então, vamos lá. Recordando bem rapidinho, tá, meus queridos? Para a gente trabalhar com nomenclatura, noção de nomenclatura, escutem o que eu vou lhes dizer. Eu tenho que ter ideia do que, meus queridos? Eu tenho que ter ideia do prefixo, que me indica a quantidade de carbonos na estrutura. Eu tenho que ter o tipo de ligação entre carbonos, bem aqui, bem bacana, e o sufixo que vai me indicar cada função. Escutam o que eu vou colocar para vocês bem aqui. Quando tu aprendes isso bem aqui, eu posso te afirmar que tu aprende pelo menos 60% a 70% da química orgânica. Meu, 60% a 70% é muita coisa. Bacana? Então, às vezes você quer ir para frente, sente muita dúvida na parte de química orgânica porque não tem noção de nomenclatura. Bacana? Então, isso daqui é fantástico para que vocês possam, de fato, dar seguimento no estudo de vocês. Beleza? Então, a gente vai para um próximo vídeo e daí, então, eu vou trabalhar com vocês as regrinhas de nomenclatura de hidrocarbonetos, pelo menos dos alcanos e dos alcenos. E eu te garanto, meu querido, que se tu aprendes alcano e alceno, você aprende a nomenclatura da química orgânica. Bacana? Te aguardo no próximo vídeo, tá, querido? Abração.